Olá pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone Maiolino. Nós estamos aqui dando início à nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a estudar as NBRs que são aplicáveis aos desenhos técnicos. Então, para começar, o que é uma NBR? A NBR ela é uma sigla utilizada para representar a expressão norma brasileira. E essas normas, elas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência e intercambiabilidade. O que é essa intercambiabilidade? É você poder trocar um objeto por outro. Você poder usar um objeto de uma marca ou de uma segunda marca sem ter problemas de adaptação. Isso é uma intercambiabilidade que só é possível por causa da aplicação das NBRs. Então, o objetivo da normalização é o estabelecimento de soluções por consenso das partes interessadas para assuntos que têm caráter repetitivo, ou seja, para assuntos que são recorrentes. Por exemplo, os projetos, eles acontecem diariamente, né? Então, esse tema recorrente, ele é passível de uma normalização. E ela é feita por consenso das partes interessadas. Então, a ABNT, quando ela vai fazer uma NBR, ela faz uma consulta pública, as pessoas podem se manifestar. Aqueles que são interessados, eles podem se manifestar. Qualquer norma é considerada uma referência idônea do mercado a que se destina, sendo por isso usada em processos de informação técnica. Então é por isso que a gente utiliza essas normas. Elas são consideradas referência idônea. Então nós sempre vamos utilizar as NBRs. Então as NBRs, elas são elaboradas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é o Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira, desde a sua fundação e depois confirmado pelo governo federal. Então, a única associação, o único órgão, a única pessoa jurídica que pode estabelecer normas aqui no Brasil é a ABNT. Todas as normas vão ser oriundas sempre da ABNT. E a ABNT é também membro fundador da ISO. Então a gente sempre fala se tal insumo atende ao padrão ISO de qualidade. O ISO é o seguinte, cada país ele tem a sua própria associação que vai regular, que vai fazer a normalização desses projetos repetitivos. Então, cada país tem esse seu órgão ou essa sua associação responsável por editar essas normas. Então, esses países, essas associações, esses organismos responsáveis pela normalização, eles se reuniram e eles fundaram essa ISO. Essa ISO quer dizer que é internacional. Então, todos os países que entraram ali, eles garantem que as normas daquele país, por exemplo, a ABNT é um membro fundador, então ela garante que o Brasil segue um padrão internacional. Isso é importante porque, por exemplo, se você pegar um projeto aqui, um projeto técnico aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Europa, você vai ser capaz de interpretar. Por quê? Porque as normas, elas seguem esse caráter internacional. E após a edição pela ABNT, as normas são registradas também no Inmetro, como normas brasileiras, para estar de acordo com as normas internacionais aprovadas pela ISO. Então, a ABNT, ela faz a consulta pública, faz diversos estudos e edita uma norma. Após essa norma ter sido editada, ela é depois também registrada no Inmetro. E essas normas todas, elas atendem a um padrão internacional. E onde é que você pode encontrar essas NBRs? As NBRs, elas podem ser encontradas lá no próprio site da ABNT. Você pode entrar lá no abntcatálogo.com.br e você pode tanto digitar o número da ABNT como o termo técnico que você quer procurar, ou qual é o termo do seu interesse. Por exemplo, se você digitar lá desenho técnico, ela vai te dar uma lista de todas as normas
que estão em vigor ou também aquelas que foram canceladas, que podem ser aplicadas no desenho técnico. Então, isso é uma ferramenta muito importante para você, caso você tenha curiosidade, caso de repente você precise fazer a interpretação de algum projeto que você ainda não tem um total conhecimento, um total discernimento, você pode procurar as ABNTs para ver se alguma delas ali aborda aquele tema, aborda aquele assunto que você está com dúvida. E por fim, a gente vai ver aqui as ABNTs de desenho técnico. Nós não vamos estudar todas essas ABNTs. Até porque não é nosso objetivo aqui que você aprenda a fazer um desenho técnico, mas que você tenha noção, que você tenha uma base do que essas NBRs falam. Até porque muitas delas vão te dar um caminho para você seguir. Elas vão te dar a interpretação de diversas figuras ou símbolos, então elas são importantes. Mas a gente não precisa estudar cada uma delas em separado, mas vocês vão ver que elas vão aparecendo em cada tópico. Então, essas daqui vocês podem procurar, podem ler, se vocês se interessarem, mas sempre que eu trouxer uma norma, eu vou falar, isso daqui é da norma, certo? Então, essas daqui são algumas delas. Existem muitas outras, como eu falei, vocês podem procurar lá no site da ABNT. E a NBR, ela segue esse formato aqui. Você sempre vai encontrar o logo da ABNT, a faixa azul. Aqui você vai ter o número da NBR, o ano que ela foi editada, que ela foi publicada, o nome dela e todas as outras informações. Aqui embaixo, se você observar, tem um lugarzinho que chama palavras-chave. Então, essa NBR aqui, que ela trata sobre a aplicação das linhas em desenhos técnicos, se você procurar lá na ABNT pelas palavras linhas ou desenhos, você vai achar essa NBR. Então, é assim que funciona. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dessas NBRs, que elas são aplicadas em todos os desenhos técnicos. Então, esse é um ótimo início, que se você para você começar a entender mais esse mundo. Então, a NBR, todos os profissionais utilizam. Então, você pode também começar a pesquisar, começar a se interessar e começar a observar, a ler, ver o que tem em cada uma dessas NBRs. Nós também vamos abordar, algumas vão aparecer mais do que as outras, mas sempre vão estar nos nossos estudos essas normas técnicas. E na nossa próxima aula, a gente já começa a falar de uma prancha de desenho técnico. Então, a gente vai ver o que tem numa prancha, qual que é o nome de cada um dos elementos. Então, a gente já entra direto nesse assunto na nossa próxima aula. Eu espero vocês lá. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!